Doutora Gabriela está aqui hoje com a gente para falar algo muito importante. Estamos aproveitando esse mês de outubro, que é o mês de combate e prevenção mesmo ao câncer de mama. E vou falar uma coisa para você, eu não sei se você se lembra, nós já tivemos a Valéria Bacaragi aqui, que ela é responsável por uma ONG super importante, que cuida de mulheres, dá atendimento até psicológico também, em mulheres que passam pela situação de câncer. E naquela época, doutora, ela já falava para a gente da dificuldade que é de muitas mulheres conviver com isso, principalmente as que trabalham. Muitas não sabem quais são os seus direitos. E você fala, mas vai mandar embora uma pessoa que está doente? Pode acontecer. Então você precisa estar preparado para aquilo que você vai enfrentar. Se você conhece alguém que tem câncer e não sabe os seus direitos, existem direitos específicos para quem passa por uma doença como essa. Doutora Gabriela, obrigada. Doutora, você está aqui com a gente hoje. Um prazer falar sobre esse assunto tão polêmico e delicado, né? E importante também para que as pessoas saibam se proteger não só da doença, mas daquilo que pode acontecer até pela falta de dinheiro, se por exemplo, perde emprego. Exato, nós estamos aqui até para deixar essas mulheres mais fortes, né? Porque já é uma luta tão difícil, então a gente vai fortalecê-las sabendo que elas têm direito, elas podem lutar por vários tipos de assuntos que elas não conhecem, mas vão conhecer hoje. Doutora, por exemplo, eu sei que tem várias coisas que nós vamos falar aqui a respeito de direitos, mas eu quero saber uma coisa. Se a pessoa passa por esse problema, ela faz uma cirurgia, ela volta a trabalhar, ainda em processo de quimioterapia, estou falando de algo que esteja no começo, que a pessoa tem essa condição. Ela pode ser demitida? Não, ela não pode ser demitida. Quando ela estiver com a doença sintomática, né, no momento do tratamento, ela não pode ser mandada embora. Mas o que acontece? Ela sendo registrada, ela vai ficar nesse primeiro período dos 15 dias cobertas pela empresa e depois do 15º dia vai virar para o INSS. O INSS que vai custear, porque isso é o auxílio doença. Entendi. Então, daí já não é mais, vamos dizer assim, de responsabilidade da empresa. Ela continua sendo empregada, mas aí quem paga depois do 15º dia é o INSS. Doutora, e essa mulher, por exemplo, depois de recuperada, por exemplo, todo mundo diz que durante 5 anos existe um monitoramento. Mas isso cabe também, isso garante o emprego durante os 5 anos? Infelizmente não, nem só o que garante um período de tempo é quando a mulher ela engravida, né, e tem o filho. Nesse período ela não tem nenhuma garantia. Se ela for mandada embora e ficar constatado que foi por conta da doença, por algum tipo de dificuldade que ela teve nesse período, aí existe como você ser indenizada, mas ela não tem nenhuma garantia de estabilidade no emprego. E outra coisa, existe algum tipo de isenção de impostos para quem tem esse tipo de doença? Existem vários tipos de isenção, mas depende do que a doença afetou aquela mulher. Então, por exemplo, se ela fez uma cirurgia de mastectomia, então, que é a retirada da mama, total ou parcial, mas isso fez com que ela perdesse a mobilidade do membro superior, porque às vezes faz um corte na axila, algo assim, aí ela tem direito, por exemplo, à aposentadoria por invalidez, se o trabalho dela dependia das mãos dela, então ela tem direito a essa aposentadoria por invalidez. Se é uma situação temporária, ela tem o direito a esse auxílio doença pelo período que ela precisar, desde que constate que era temporário. É problema. Exato. Assim como o IPVA, ela tem direito a comprar o carro mais barato e pagar o IPVA, ou até algumas vezes, alguns municípios dão a isenção se comprovar que por conta da doença ela perdeu uma mobilidade do membro inferior ou superior, fazendo com que ela tenha aí esses benefícios. Doutora, mas assim, esse tipo de benefício, no caso de impostos, por exemplo, o IPVA, ele funciona só para quem tem câncer de mama ou para qualquer tipo de câncer? Qualquer tipo de câncer que a pessoa tenha perdido algum tipo de mobilidade do membro inferior ou superior. Porque daí eles consideram como pessoa especial? Sim, você tem que passar por uma perícia, tá? Perícia normal de INSS. Exato. E daí ali recebe um laudo. Constatando que ela tem uma dificuldade, uma mobilidade, nem que seja temporária, ela tem o direito, pelo menos naquele ano, de isenção ou desconto, tanto na compra quanto para pagamentos dos impostos. E isso é através de um advogado é que é possível entrar com esses pedidos, doutora? Ou não é automático? É uma burocracia, mas não precisa de advogado para isso. Você indo até o INSS, você
já dá entrada, né, no seu pedido para agendarem uma perícia. Sendo agendada essa perícia, você já começa a ter os benefícios. Doutora, mas um advogado não agiliza isso? Porque essas filas devem ser uma beleza, né? Para conseguir, deve demorar um ano para conseguir uma perícia. Aí é que vem, que ela se demorar muito e a pessoa comprovar que ela não tem nenhuma renda e ela precisa sim dessa ajuda, através de uma ação judicial, ela consegue... Acelera o processo. Exato. O primeiro passo, ela tem que mostrar que ela tentou administrativamente sem advogado. Bom, então vamos lá. Se você tem esse problema sério e você precisa você percebeu que perdeu o movimento ou tem uma dificuldade maior até para caminhar, dependendo do tipo de tumor que você teve, daí você vai ter que entrar, não é você ir lá comprar o carro e chegar na revenda e dizer, olha, eu quero desconto, ou você simplesmente receber o papel do IPVA do seu carro, vamos supor que você já tenha carro, e não pagar. Você tem que dar entrada no INSS para você passar pela perícia, para você ter na tua mão um laudo. Esse laudo, daí você envia para o Detran, no caso, doutora, para ter o Detran da cidade, não sei, para ter o desconto ou a isenção do IPVA? Quando você renova a habilitação, por exemplo, você passa por um exame médico. Então, o Detran tem essa perícia, esse exame médico, e você vai até esse local, mesmo que a sua carteira de habilitação não tenha perdido a validade ainda, você vai ter que ter uma nova, que vai constatar a deficiência física. E eu queria destacar que não é só perder o movimento, de repente a força também. Certo. Se você não tem muita força por conta disso, também já é considerado. E daí você vai comprar um carro, como é que faz? Para onde que tem que mandar esses papéis para saber se existe a possibilidade de ter esse desconto? Você tendo já a carteira de habilitação mostrando que você tem uma deficiência física, na própria concessionária, revenda, exatamente. Eles são obrigados? Sim, são obrigados, porque normalmente você já faz toda a documentação de emplacamento, certo, e tudo com algum despachante. Isso já é solicitado junto. Normalmente as concessionárias e lojas de revenda têm tipo um prontuário, uma cartinha que você preenche já para dar entrada nesse pedido junto. Então já é mais fácil, porque você vai ter o despachante, você tem que obrigatoriamente ter o despachante, já deixa na mão da pessoa certa para que você consiga obter esse benefício. Claro, está fazendo tudo certinho e não há liberação, daí sim você aciona o advogado para que haja a possibilidade de você, de repente, ter a marcação da perícia com antecedência, para que você não passe por mais transtornos, porque a doença por si só já é um transtorno, né, doutora? Já é uma dificuldade, né? Bastante, é uma dificuldade tremenda. Inclusive, se já existe tanta dificuldade assim, o Estado tem mais que facilitar muitas coisas. Inclusive, eu queria já adicionar que alguns municípios, eles dão nesse período que a mulher está em tratamento, não só a mulher, qualquer portador de câncer, o transporte público gratuito. Para você já se deslocar. Olha só, pelo menos não tem que pagar, né, doutora? Exatamente. Doutora, é possível liberar fundo de garantia também, antecipadamente, quando se tem uma doença como essa? Sim, é super possível, inclusive não só a pessoa que está doente, tá? Se você tem um dependente com uma doença de câncer, você também tem o direito de sacar o FGTS para ajudar no tratamento. Por exemplo, se a pessoa tem um filho que tem a doença, o fundo de garantia dela, ela pode antecipar? Exatamente, tem que comprovar a dependência, né? Então, o marido que tem uma esposa, uma mãe que tem um filho com câncer, eles têm direito a sacar todo o FGTS para poder ajudar no tratamento. E daí o mesmo esquema, INSS, a solicitação, a perícia para o filho... Tudo. Normalmente já existe essa perícia, né? Principalmente porque a pessoa ou pediu para auxílio-doença, alguma coisa assim, já é no automático essa parte, mas muitas vezes o INSS não avisa que dá para sacar o FGTS. Lógico, você tem que já estar bem informado para buscar os seus direitos. Tem uma história também de um auxílio para acompanhante. O que significa isso? É que normalmente algumas pessoas que fazem tratamento, elas precisam de cuidadores, né? Principalmente na fase... acompanhante mesmo, exato, né? Na fase da químio mesmo ou da rádio, a pessoa fica mais debilitada e precisa de ajuda em casa, para você tomar banho às vezes, porque fraqueja ou passa mal, enfim. Então, existe esse acréscimo de 25% na aposentadoria ou por invalidez, né? Que é no caso de quando é alguma mobilidade aí
permanente, que a pessoa não vai mais poder trabalhar, ela tem direito a esse acréscimo de 25% para ajudar. E na compra de medicamentos, né? Porque muitas vezes ela tem que pagar algum enfermeiro, alguma coisa assim, se ela tem condições, mas isso ajuda para a compra de medicamentos e outros produtos que uma mulher, principalmente quando perde o cabelo, precisa. Então, na verdade, quando a pessoa tem essa dificuldade e ela vamos dizer assim, habilitada para ser aposentada por invalidez, automaticamente ela já recebe ou também tem que requerer separado? É uma lei específica. Tem que tomar cuidado para não perder os direitos, exatamente, né, doutora? Por isso que a gente está exatamente. conversando com você sobre isso hoje. É importante que você entenda, porque existe todo um passo a passo. O nosso país é o rei da burocracia. E ninguém te fala nada. Se você não for atrás, não buscar um especialista, se você tem dúvidas, contrata um advogado. Ah, mas eu vou gastar. Mas pelo menos você vai ter os teus direitos. Porque a gente não tem nem noção. Todo mundo fala muito para nós os deveres, né, doutor? Mas não tem noção daquilo que a gente tem direito, ainda mais num momento como esse, que ninguém tem cabeça para pensar o que fazer, né, doutor? Essa que é a verdade, né? Com toda certeza. E é bom para os consumidores e as pessoas que passam por isso saber que a justiça, nesse caso, quando se trata de doenças, você precisa de algum medicamento, você precisa de algum tratamento, algum exame que não foi liberado pelo Estado ou até pelo plano de saúde, a justiça funciona e é muito rápido. Às vezes, em 24 horas, você entrando com a ação, você já consegue a liberação do medicamento ou do exame necessitado. Ah, doutor, queria falar de medicamento mesmo. Por exemplo, a pessoa que está fazendo tratamento pelo SUS, obrigatoriamente, o governo tem que ceder todos os medicamentos que ela precisa? Obrigatoriamente sim, mas muitas vezes a gente acaba tendo que entrar com ação na justiça, porque alguns remédios são de alto custo, eles querem negar, ou então no rol eles dizem que não está, no rol não, desculpa, na bula do medicamento não está para aquele câncer específico, mas o próprio médico do estado determinou aquele medicamento para aquela paciente, e aí então ela tem que entrar com ação para conseguir a liberação, e muitas vezes o maior motivo dessas ações judiciais é para a liberação mais rápida, porque muitas vezes você vai no posto, solicita e aí eles falam que vai demorar 45 dias só para avaliar. Nossa, né? A pessoa morre, né? Porque demora 6 meses para receber um medicamento. Então, a maioria dos processos de medicamento contra o Estado é para conseguir apressar o fornecimento. Porque não é só o município responsável, o Estado também, o Distrito Federal. Todo mundo. Todo mundo é solidário. Então, se não tem nesse posto, vai buscar em Brasília, vai buscar em outra cidade. Né? Doutora, e por exemplo, quem tem convênio médico e faz o tratamento pelo convênio. O convênio médico a gente sabe que é o mínimo também, porque também eles não vão dar os medicamentos necessários. Essa pessoa que tem, por exemplo, o laudo de um médico do convênio, ela pode recorrer ao posto de saúde para conseguir o medicamento? Olha, Keila, graças a Deus o plano de saúde também é obrigado a pagar o medicamento. Ah, é? Por quê? Mesmo que seja o simples, do mais simples de todos? Sim, por quê? O que acontece? O plano de saúde, ele cobre a doença. Então, eu cubro o câncer. Então, se você cobre o câncer, você vai custear os medicamentos que forem necessários da doença. Não basta, se você cobre o câncer, mas você nega o medicamento domiciliar, por exemplo, fica incompatível essas cláusulas. Aí sempre, pelo Código de Defesa do Consumidor, tem que prevalecer a cláusula mais benéfica para o consumidor, que é cobre a doença. Quem prescreve o melhor tratamento é o médico e não o plano. E doutora, todos os convênios, mesmo esses mais baratos, os mais simples, eles cobrem a doença. Se a pessoa descobrir a doença depois, ele é obrigado a cobrir. Pode não ter, por exemplo, a internação no Einstein, vamos dizer assim. Sim. Mas ele tem que tratar. O plano de saúde, ele só determina as doenças que ele cobre. Se ele cobrir essa doença, que com certeza todos os planos, por mais simples que sejam, cobre câncer, vai cobrir o exame e o medicamento que o médico prescrever. E daí, por exemplo, no caso, é tanta coisa para a gente perguntar, porque tem tantas dúvidas com relação a isso, e a gente sabe que tem tantas pessoas sendo acometidas por essa doença, vamos tentar esclarecer o máximo possível. Doutora, por exemplo, a pessoa está fazendo tratamento, porque tem convênios que demora tanto para marcar exame que parece um SUS. Sim. Então, por exemplo, a pessoa é diagnosticada com um tumor, sei lá, numa mamografia, sei lá em qual exame. E é uma coisa que já está grande, daí a médica fala, olha, precisa de uma tomografia. Daí você liga no convênio para marcar, vai demorar 3 meses. 3 meses, você já detectou um tumor grande? Não é muito tempo. Daí pode acionar a justiça até contra o convênio também?
Pode Tudo acionar. pode acionar a justiça para ver se melhora? E principalmente nesses casos, a justiça é A gente super ri pra não favorável chorar, ao né? Porque consumidor. Você tem que chamar o juiz para tudo, porque é uma corrida contra o tempo, né, doutora? Se começar o tratamento adequado, e se você não tem a tomografia, obviamente, você não sabe como vai começar. Então a pessoa fala, demora 3 meses. Estou sendo otimista. Eu tenho um caso, inclusive, no escritório, que o plano até está querendo custear todo o tratamento, mas a pessoa mora em Guarulhos e eles querem custear tudo na Zona Leste. Então, assim, não existe, ela vai demorar mais de 1h30 de condução para chegar, para ir e para voltar, sendo que é um tratamento. E tem perto da casa dela. Tem hospitais credenciados, mas eles querem num hospital que é da rede própria deles, né? Para ficar mais barato para eles. Também existe a possibilidade, porque a lei prevê que tem que ser na sua região. Tem que facilitar a vida da pessoa que já está doente, meu Deus. Exatamente. Então, tudo isso também a pessoa tem o direito de buscar ajuda. O plano, o que acho que todo consumidor tem que saber é que, assim, o plano de saúde, ele escolhe a doença. Quem escolhe o tratamento é o médico. Se você tem uma rede credenciada, use a próxima da sua residência. Não é o plano que escolhe também. Se você tem aquele hospital próximo da sua residência que tem todos os exames necessários, você pode conseguir isso sim, se não conseguir de forma rápida, na justiça, e muitas vezes nem precisa de advogado. Você pode ir através do juizado de pequenas causas, por conta própria, entrar com um pedido para acelerar essa liberação do exame, medicamento ou cirurgia. Só para encerrar, então tem que tomar cuidado na hora de fazer o plano de saúde, porque pode estar escrito lá que não cobre câncer. Olha, eu não conheço nenhum, graças a Deus até hoje, que não cubra câncer. Mas na dúvida é melhor ler antes de assinar, né, doutora? Leia a rede credenciada e as doenças que estão cobertas. Isso é muito importante para que você saiba a quem recorrer é a maneira ideal, mas eu ainda sou totalmente a favor de que você busque um especialista. Eu acho um momento muito difícil, muito delicado, que as pessoas que estão em volta também ficam muito na verdade, muita gente fica paralisado quando descobre uma doença como essa. A gente tem 1 minuto para falar uma coisa que eu acho importante sobre esse caso. A reconstrução mamária. Eu acho que isso é importantíssimo. É o direito também? Eu até pulei aqui. O plano e o Estado, eles são obrigados a custear a retirada, mas muitas vezes eles não querem custear a reconstrução mamária por falar que é estético. Ah, é estético. E, inclusive, na mama que não foi atingida, você também tem direito para que fique uniforme. Então exatamente. É obrigatório. E se for pelo SUS, também o SUS. Também. E, se possível, peça para que seja feito no mesmo momento. Para a mulher não sentir sem nada, né? Certo. Se a saúde permitir e o médico entender que dá para fazer no mesmo procedimento, a retirada e a reconstrução. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Como eu falava, é melhor que você busque um especialista. Já vou deixar o contato da doutora Gabriela. O e-mail dela é gabriela.guerra@pgb.adv.br. Está aí na tela para você. Mas tem o telefone também. Você pode marcar também o telefone. Você pode marcar com ela um horário para que você tire as suas dúvidas. Você pode contratá-la se você já está tendo problema. O telefone é 2649-5712. E tem o site também da doutora Gabriela, que é o pgb.adv.br, para você entrar em contato e marcar um horário mesmo, porque eu acho muito importante que a pessoa tenha essa noção de que tem direitos, né, doutora? Ainda mais num momento tão difícil, né? Com toda certeza. E ligue para tirar suas dúvidas, porque são inúmeras, a gente não consegue falar tudo. Estou à disposição. Muito obrigada. Doutora, viu? Obrigada, viu? Volte sempre aqui com a gente para trazer mais esclarecimentos. Vou voltar sim.